Antes de mais, bom dia a todos, e bem-vindos aqui ao nosso webinar A Igualdade que Abril abriu. Antes de mais, dar as boas-vindas a todos os participantes que estão online e também todos os que estão aqui presencial, apesar de ser aqui o dia de semana e de manhã, portanto, foi aqui difícil a participação dos estudantes em termos de turma. Queria, neste dia também do estudante, saudar os estudantes e o Dia Nacional dos Estudantes também, que é também um dia de luta pela escola pública, uma escola pública democrática, gratuita e de qualidade. Enquadrar aqui a nossa sessão da igualdade. Portanto, a FENPROF associou-se à Semana da Igualdade, da CGTP, e neste âmbito desafiou os docentes, através de diversos meios, a explorarem também com os seus alunos e criando também aqui um barómetro de atitudes que também será daqui a bocadinho disponibilizado no chat, a explorarem estas questões da igualdade, da cidadania, da participação democrática, num momento em que todos estes valores e todos estes direitos também estão a ser postos em causa. Portanto, o webinar pretende ser assim um contributo para a discussão que deve ocorrer nas escolas. E passava aqui então a apresentação dos oradores. Aqui comigo na mesa temos Maria Manuel Calvé, Ricardo, temos também o Leonardo Medeiros. Daqui a bocadinho passarei a apresentar com mais atenção, com mais pormenor os palestrantes, e temos online a professora Ana Sofia Ferreira também, portanto, dar boas-vindas a todos. Temos também connosco o secretário-geral Francisco Gonçalves e José Costas, portanto, secretários-gerais da FENPROF, e passaria então aqui a palavra para introduzir aqui o webinar ao secretário-geral Francisco Gonçalves para dar aqui as boas-vindas à sessão. Bom dia. Esta iniciativa que a FENPROF está a promover no âmbito das comemorações da Semana da Igualdade, tivemos ainda recentemente também, e a FENPROF participou nas comemorações do Dia Internacional da Mulher. Este é um tema muito atual. E, em primeiro lugar, queria agradecer aos nossos convidados, à Ana Sofia Ferreira, à Maria Manuel Calvé e também ao Leonardo Medeiros. Por certo, trarão aqui diferentes olhares sobre uma temática que é para nós muito importante. Sendo a FENPROF uma federação de sindicatos de professores, talvez seja importante deixar aqui uma nota sobre alguns dados da nossa profissão. Se nós olharmos para o relatório do Estado da Educação e para as estatísticas que existem disponíveis, que são relativas ao ano letivo 2023-2024, esta profissão, a profissão do professor, é uma profissão essencialmente de mulheres. Portanto, se considerarmos todos os níveis e setores, há nuances diferentes, público e privado, ultrapassam os 71% o número de mulheres relativamente ao total, com diferenças significativas. No caso da educação pré-escolar, o número de mulheres chega quase aos 99%, 98% e 96%, e no ensino superior, digamos que é o ciclo onde o número de mulheres é mais baixo, 47, 25, em todos os outros o número é claramente maioritário. Nas escolas, no ensino nas escolas profissionais são 56, 35 e depois vai tudo para a casa dos 70, 80, 89, portanto, como referi. É então a população docente do país essencialmente feminina. Mas se depois fizermos um olhar, por exemplo, relativo ao exercício dos cargos de gestão, já não encontramos essa proporção. Não é nem de longe nem de perto, por certo, a relação dos 71%, o número de mulheres relativamente ao exercício dos cargos de gestão nas escolas. Portanto, e isto depois tem a ver com questões que essencialmente relacionadas com aquilo que ainda hoje acaba por ser o peso
atribuído às mulheres nas chamadas responsabilidades familiares, quer se tratem muitas vezes de famílias monoparentais, onde as mulheres acabam por assumir ainda o grosso das responsabilidades no cuidado dos filhos, como nas famílias que não são monoparentais, mas continuam a ser as mulheres que assumem essas responsabilidades. É verdade que o que tem sido consagrado em lei em termos da chamada parentalidade não só tem, enfim, melhorado abaixo do necessário, como tem havido alguma distribuição mais justa, digamos assim, destas responsabilidades. Aliás, o próprio nome chama-se parentalidade hoje e acaba por colocar, digamos, num mesmo patamar do ponto de vista legal, mas na prática as coisas não são bem assim. E, portanto, um dos aspectos que aqui talvez tenha interesse sublinhar são os perigos enormes que existem hoje relativamente às questões da legislação laboral, seja o pacote laboral, seja a revisão do Estatuto da Carreira Docente. E este ano é um ano fundamental para os professores, é um ano em que nós estamos a sentir a necessidade de que vamos ter que intensificar a luta, seja a luta contra o pacote laboral, seja a luta contra a revisão do Estatuto da Carreira Docente, uma revisão que inclua um conjunto de garantias. E eu deixava aqui três exemplos de situações que, a serem alteradas no sentido que o governo pretende, podem prejudicar significativamente os trabalhadores e, dentro dos trabalhadores, por causa da questão da distribuição das responsabilidades, particularmente as mulheres, que no caso da educação são as mulheres o grosso dos trabalhadores docentes, ainda mais. O Banco de Horas, é claro para todos que o banco de horas aplicado à educação será uma absoluta desgraça. Nós temos períodos de interrupção letiva e períodos letivos. Se nós pudermos, nós, entenda-se o governo, se o governo puder, digamos assim, em período letivo, sobrecarregar os professores, depois compensando no chamado período das interrupções letivas, nós vamos assistir a uma completa desregulação da vida dos professores, das professoras, no período, nos chamados períodos letivos, em que vão ficar completamente assoberbadas de trabalho nesta situação, porque terão muitas mais horas do que aquelas que o horário semanal prevê na lei. Depois, um outro aspecto que também terá forte impacto, este tem mais a ver com as eventuais alterações ao Estatuto da Carreira Docente, tem a ver com o facto de os diretores poderem fazer eles a contratação de pessoal e, portanto, deixar de a graduação profissional, o concurso nacional e a anualidade, como nós exigimos, a ser uma garantia integrada no Estatuto da Carreira Docente. Se esta garantia cair, nós podemos ter, portanto, a forma de contratação dos trabalhadores a assumir aqui outros critérios, e nós sabemos muitas vezes o que é que acontece, particularmente no caso das mulheres e das mulheres mais jovens, o que acontece quando se cruzam estas situações depois com a contratação. E os professores estão a passar por um período e vão passar nos próximos anos de forte rejuvenescimento, portanto, muitas mulheres em idade fértil, digamos assim, ingressarão na profissão, e se houver uma alteração a este nível, teremos também por aqui mais uma forma de prejuízo aos trabalhadores docentes e, particularmente, às mulheres. Uma outra questão que também é importante deixar a este nível é se tivermos uma alteração no que diz respeito ao vínculo dos professores, se não ficar garantido que os professores são um corpo especial da administração pública, se não ficar garantido que vinculam em lugar de quadro, podem-lhes ser atribuídos
como o Ministério da Educação já está a fazer agora para os trabalhadores que contratou para a chamada digitalização dos serviços e inteligência artificial, que é uma oferta de trabalho, de contrato individual de trabalho e 40 horas semanais de trabalho. Portanto, estes são três exemplos de que ainda se pode agravar mais a situação atual e, de facto, estamos num momento em que vamos ter que intensificar a luta, seja contra o pacote laboral, dia 17 de abril, a manifestação da CGTP, seja no caso da revisão do Estatuto da Carreira Docente, já amanhã em frente ao Ministério da Educação, para que, de facto, o Estatuto da Carreira Docente tenha garantias que permitam uma melhor convivência entre a vida pessoal e familiar e a vida laboral. E por último, a última nota, que implica nas outras todas, que é o retorno que nós temos sentido por aí a um discurso machista e misógino, que, em boa verdade, a prática machista e misógina nunca desapareceu do nosso país, sabemos isso, mas foi, à medida que as leis iam sendo alteradas, foi ganhando alguma vergonha. E estamos num tempo em que perdeu a vergonha, e se afirma claramente, vemos claramente a ressurgir este tipo de conceitos retrógrados e que claramente têm sido colocados na ordem do dia. Nós percebemos isto, naturalmente, se há um ataque aos direitos em sentido lato, os direitos das mulheres não iam ficar à margem desta situação. Nós percebemos, é assim que as coisas funcionam, está tudo interligado, mas de facto esta matéria voltou a assumir uma importância central na defesa dos direitos. A defesa dos direitos das mulheres, hoje, sempre foi, mas hoje ainda mais por causa do ressurgir deste discurso completamente desavergonhado, às claras, obriga-nos a que consideremos fundamental também a defesa do direito das mulheres, não só porque somos uma profissão de mulheres, mas principalmente porque esta é, digamos assim, uma área em que a humanidade estava a caminhar num sentido, sem ter corrigido todas as situações, mas que estava a caminhar num sentido correto, e hoje notamos claramente uma inversão ou uma tentativa de inversão nesse sentido, e naturalmente a FENPROF não deixará de estar presente nesta luta em defesa dos direitos das mulheres. Portanto, desejo a todos um bom debate e muito obrigado mais uma vez aos convidados terem estado disponíveis para este convite da FENPROF. Obrigado. Obrigada, Francisco. Ahm, então, é só também dizer aqui que este webinar e esta Semana da Igualdade foi também um trabalho conjunto por todos os membros do Departamento da Igualdade da FENPROF, a Beatriz Bachá, a Cláudia Brito, o Nuno Fadigas do SPN, a Albertina Pena do SPGL, e eu própria também, Catarina Teixeira do SPGL, a Lourdes Santos e a Anabela Figueiredo aqui do SPRC, a Lígia Martins do Sindicato do Sul, do SPZS, a Luísa Paixão Gouveia do Sindicato da Madeira e a Luísa Cordeiro aqui do Sindicato de Professores da Região Autónoma dos Açores. Apresentar aqui um bocadinho mais os oradores e voltar, de facto, a reafirmar o nosso agradecimento por estarem aqui presentes e estarem também disponíveis para esta sessão que pretende ser tão importante também para o envolvimento dos alunos e para a consciencialização. Portanto, online temos a professora Ana Sofia Ferreira, como disse há bocado, professora auxiliar na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, especialista também em História Social e Política e com vasta investigação também aqui em torno da luta das mulheres. Aqui à minha direita temos então Maria Manuel Calvé Ricardo, professora aposentada e membro fundadora do Grupo de Estudos do Pessoal do Centro do Ensino Secundário, do Grupo de Estudos que deu origem também aqui ao SPGL e também à FENPROF, e dirigente também aqui do nosso sindicato do SPGL. E temos também então Leonardo Medeiros,
membro da Associação de Estudantes da Escola Secundária Sebastião e Silva e também representante do movimento Voz aos Estudantes, e já agora também dar nota da bela reunião que fizeram ontem, reunião geral de alunos, muito participada, e também valorizar essa presença, essa participação. Só aqui dar nota, portanto, depois dos oradores falarem, quem quiser também intervir, quem está em casa online, poderá se inscrever, pede para levantar a mão e depois será passada aqui a palavra. Não haverá debate, não haverá acesso ao chat. O chat funciona apenas para o registro das presenças, e pedimos também para que possam preencher para fazermos aqui a estatística e percebemos também a participação aí em casa, e depois será também daqui a bocadinho divulgado o barómetro de atitudes para quem ainda não fez anteriormente, que o possa também participar e preencher com os seus alunos, que foi também criado para esse efeito. Dar só mais uma nota, que a sessão ficará gravada também, e depois será disponibilizada para mais tarde poderem ver. Pronto, iria então passar aqui, depois das intervenções, haverá então a possibilidade do público intervir. Passava então aqui a palavra a Maria Manuel Calvo e Ricardo para dar aqui o enquadramento das questões. Sim, supostamente a Câmara. Ok. Então, bem-vindos a esta iniciativa da FERPROF. Começo por saudar os estudantes presentes neste Dia do Estudante, sem deixar de recordar que há 64 anos os estudantes universitários portugueses iniciaram a greve académica que ficou célebre em 1962. O objetivo é muito claro, mas vamos falar da promoção do pensamento crítico em torno das questões da igualdade, da reflexão sobre os direitos conquistados e o papel ativo dos jovens na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Nasci há muitos anos, em 1943, em Alcântara, Lisboa, e vivi mais de 30 anos sob o regime do Estado Novo. Fui aluna, professora, e pude ver como as mulheres eram discriminadas na sociedade da época. Foi por isso que me pediram para eu fazer um ir à memória, como é que era antigamente. A mulher era tratada como um ser inferior ao homem. Elas governavam a casa e eles mandavam no mundo, e o modelo educativo, este modelo educava o país que Salazar queria. A Constituição de 33, que era a Constituição que virava antes da Revolução de 25 de Abril de 64, estabeleceu o princípio da igualdade entre cidadãos perante a lei, mas com algumas exceções. No documento constavam referência às diferenças resultantes, cito, às diferenças resultantes de sua natureza e do bem da família. Fim de citação. A mulher via-se assim relegada para um plano secundário na família e na sociedade em geral. A Constituição de 33 não estabelecia efetivamente o princípio da igualdade, pelo menos material. Formalmente estabelecia o princípio da igualdade, mas na prática ele não tinha vigência. A mulher praticamente não tinha direitos. Em 1967, com o novo Código Civil, veria apenas atenuadas, algumas das mais violentas sujeições. Se tratasse de uma mulher casada, os direitos eram exercidos pelo chefe de família. Aliás, a expressão pai de família deriva daí e do entendimento que era voz comum nessa altura. A lei portuguesa designava o marido como chefe de família, de onde resultava uma série de incapacidades para a mulher casada, contrariamente à mulher solteira, que era considerada na cidadã de plenos direitos. Nesta altura, a lei atribuía à mulher casada uma função específica, o governo doméstico, o que se traduzia pela imposição dos trabalhos domésticos como obrigação, e os poderes especiais do pai e da mãe em relação ao filho, que resultavam na sobrevalorização do pai e subalternização da mãe, que, como recomendava a lei, apenas devia ser ouvida. A mulher não tinha direito à privacidade, podendo inclusivamente o marido poder abrir as suas cartas. Outro dos problemas que a mulher enfrentava na altura acontecia nas situações de reconstituição da família. O divórcio era proibido devido ao acordo estabelecido com a Igreja Católica na Concordata de 44, pelo que todas as crianças nascidas de uma nova relação posterior ao primeiro casamento
eram consideradas ilegítimas. E havia duas alternativas no ato de registro. A mulher ou dava à criança o nome do marido anterior ou assumia o estatuto de pai incógnito. O que não podia dar era o seu nome e o do seu marido atual. Ser do outro sexo era estar em segundo plano, ou mesmo em terceiro. Ter um lugar definido pelo dominador, obedecer sempre e deixar-se violentar sempre. A cartilha é longa e passou de mães para filhas, numa herança disciplinada e castradora. Na história das mulheres há desigualdade, discriminação e muita violência. A libertação, a luta pelos mesmos direitos do homem é dura e longa, ainda hoje não chega a todas as casas, nem a todas as mentalidades. Muito menos quando existe uma ideologia a alimentar e a fomentar a opressão do machismo, foi como aconteceu em Portugal durante 48 anos. No país da ditadura, a mulher existia para ser mãe, esposa, dedicada, uma verdadeira fada do lar. Desde pequenina que era treinada para ser assim, submissa ao poder patriarcal do pai ou do irmão, ou mais tarde do marido. O único futuro que podia ambicionar era o de fazer um bom casamento que garantisse o sustento da família, que custasse o que custasse, tinha de ser mantida unida, estável e forte. Uma metáfora própria do regime. Oliveira Salazar não permitia que a ordem social fosse questionada. Todas as manifestações de feminismo eram silenciadas. E recordo aqui o caso das Três Marias, Maria Teresa Horta, Isabel Barreno e Maria Velho da Costa, ao publicarem as novas cartas portuguesas, no período do Estado Novo. A industrialização levou a mulher para fora de casa, mas a verdade é que com o contrato de trabalho valia menos do que um contrato nupcial. Na ideologia vigente, os direitos da mulher eram quase nulos. Não podia votar. A mulher não tinha direito a voto. A mulher não tinha possibilidade de exercer nenhum cargo político. E mesmo em termos da família, a mulher não tinha os mesmos direitos na educação dos filhos. Muitas mulheres não podiam casar com quem queriam. As mulheres casadas não podiam mexer na sua propriedade e, em caso de viuvez, era o filho mais velho que tinha esse direito. As enfermeiras, as telefonistas e as hospedeiras de bordo não podiam casar. As professoras do primeiro ciclo, então ensino primário, não podiam casar com qualquer pessoa. Tinham que pedir autorização e saía no Diário do Governo, hoje Diário da República, a autorização para casar com o senhor fulano de tal. Não podia ser juíza, diplomata, militar ou polícia. Os direitos eram tão limitados que só era possível sair do país com a autorização do marido. Existia o passaporte de casal, para que a mulher casada não saísse sem o marido. Para trabalhar no comércio, sair do país, abrir uma conta bancária ou tomar um contraceptivo, a mulher era obrigada a pedir autorização ao marido. O marido podia chegar a uma empresa ou estabelecimento público e dizer: não autorize a minha esposa a trabalhar. E ela tinha de sair embora, tinha de ser despedida. No ensino, as professoras eram obrigadas a usar bata branca para uniformização. Depois do estágio profissional, uma professora mulher com 20 valores ficava no concurso nacional atrás de um homem com 10 valores. Estava escrito em decreto-lei que a professora só podia casar com um homem que tivesse um vencimento superior ao dela. Os manuais escolares que nós usávamos, quer em textos, quer em imagens, passavam as mensagens defendidas pela política da época. As raparigas frequentavam as aulas de economia doméstica no ensino técnico e de lavores femininos nos liceus. Poderá parecer que isto será a mesma coisa, mas não é bem a mesma coisa. Considerando que na altura o ensino técnico encaminhava os estudantes no final do curso para a indústria ou para o comércio, era a economia doméstica que prevalecia. Enquanto que no liceu, uma classe social mais elevada, prevalecia os lavores femininos. Tem aqui algumas diferenças. Ganhava-se metade do salário pago aos homens, na maior parte das empresas. É curioso verificar que em 1956 existiu um concurso para a mulher ideal e o Papa Pio XII elogiou os organizadores com o seguinte texto, vou citar: parabéns por se ter organizado finalmente um concurso que se propõe premiar os nobres virtudes da mulher, naquilo que constitui a sua missão e o seu posto na sociedade. Reparação moral, doméstica e, sobretudo, moral. Fim de citação. Até o dia em que as mulheres
lutaram contra essa situação. Há vários exemplos. Volto a citar as Três Marias, que eu referi há pouco, mas recordo fundamentalmente Maria Lamas. É neste contexto social e político que Maria Lamas, jornalista e ativista, vai presidir ao Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas de 1911 a 1945, vai participar na Federação Democrática Internacional das Mulheres em 45 e no Movimento Unidade Democrática, o MUD, em oposição à ditadura a partir da década de 1940. Teve um projeto editorial que ficou famoso, As Mulheres do Meu País, que dá um retrato, tanto em texto como em fotografia, do que era a mulher durante o período do Estado Novo. As formas de tratar a mulher, como referi, foram rasgadas no 25 de Abril, quando, um ano depois da Revolução, os direitos das mulheres ficaram consagrados na Constituição da República de 2 de Abril de 76, que celebramos este ano os seus 50 anos. E hoje, será que ainda estamos bem? Penso que não. Muito brevemente, vou referir estes seguintes números. Em média, os rendimentos salariais líquidos das mulheres são 14,4% inferiores aos dos homens. A precariedade laboral atinge 560 mil mulheres trabalhadoras. 41% das mulheres trabalhadoras têm horários por turnos, à noite, ao sábado e ao domingo. 53,5% dos desempregados são mulheres. Ontem e hoje lutamos pela igualdade. Mas mais importante para mim é, em primeiro lugar, garantir a equidade para se poder alcançar um dia a verdadeira igualdade. Vou terminar, se me permitem, com um poema de Ari dos Santos. A mulher não é só casa, mulher loiça, mulher cama, ela é também mulher asa, mulher força, mulher chama. E é preciso dizer dessa antiga condição, a mulher soube trazer a cabeça e o coração. Trouxe a fábrica ao seu lar e, ordenada à cozinha, impôs a trabalhar a razão que sempre tinha. Trabalho não só de parto, mas também de construção, para um filho crescer farto, para um filho crescer são. A posse vai-se acabar no tempo da liberdade. O que importa é saber estar juntos em pé de igualdade. Diz que as coisas se tornem naquilo que a gente quer, é igual dizer meu homem ou dizer minha mulher. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Manuela, Maria Manuel. Penso que o tempo foi. Não, e foi um grande contributo, uma grande mais-valia aqui para a nossa sessão. Passava então a palavra à professora Ana Sofia também para dar o seu contributo. Obrigada. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite que me foi endereçado para estar presente neste webinar, para vir falar exatamente sobre esta questão da igualdade na educação e da igualdade que a Abril abriu. E queria cumprimentar também os meus colegas de painel neste webinar e saudar, obviamente, o Dia Nacional do Estudante. Bom, muitas das coisas que eu já tinha aqui para dizer acabou de ser dito pela Maria Manuel Calva Ricardo. Aliás, grande parte da minha intervenção já acabou aqui também de ser dito, o que eu também agradeço, assim também diminui um pouco aquilo que eu venho aqui dizer. Foi-me pedido para falar sobre esta questão da igualdade, das mulheres e depois também um bocadinho sobre uma questão que se está a impor hoje em dia nas escolas, que sempre existiu, mas que quando nós pensávamos que poderia estar a haver um retrocesso, uma diminuição, verifica-se que não, que é também a violência no namoro ou a violência nas relações afetivas e nas relações de intimidade entre os jovens. Pegando nesta questão da igualdade, bem, eu sou historiadora, tenho trabalhado sobretudo sobre as mulheres no 25, durante a ditadura e sobre as mulheres no 25 de Abril. É óbvio, como também já aqui acabou de ser dito, que havia uma grande desigualdade entre homens e mulheres, que estava consagrada na lei, desde a própria Constituição de 33, que dizia que todos eram iguais perante a lei, exceto a mulher, em relação à sua natureza e ao bem de família, colocando logo a mulher numa situação de desigualdade, e depois toda a legislação, incluindo do próprio Código Civil.
Isso repercutia-se, obviamente, também, isso era parte da ideologia do Estado Novo, que considerava que a mulher devia ser pró-lar. A mulher pró-lar foi também uma campanha de propaganda do próprio Estado Novo durante os anos 40, com vários cartazes que, aliás, se pode encontrar na internet para quem quiser ver. Então, se a mulher devia estar dedicada ao lar, à família, à maternidade, se a mulher casada não devia trabalhar, e Salazar, aliás, nas entrevistas que dá a António Ferro e nos seus discursos, que fazia sempre pelo 28 de maio, ele chega inclusivamente a dizer isso, que o trabalho é nocivo à família e por isso a mulher não deve trabalhar, deve ficar em casa e deve ser o homem a trabalhar. É óbvio, eu digo sempre isto, incluindo aos meus alunos, que as mulheres sempre trabalharam, principalmente as mulheres das classes populares, porque havia necessidade desse trabalho por parte das mulheres. Fosse um trabalho formal, trabalhar com um contrato, trabalhar numa fábrica, por exemplo, fosse todo outro trabalho, como por exemplo as trabalhadoras agrícolas, que apareciam sempre, quase sempre como domésticas, eram trabalhadoras agrícolas, trabalhavam na agricultura, muitas vezes ou a maior parte das vezes como jornaleiras ou em propriedades da própria família, fosse inclusivamente a própria trabalhos, aliás, muito femininos, como ser criada de servir, ama de leite, ama também, as mulheres, as costureiras, ou seja, havia um número enorme também de trabalhos de uma economia muitas vezes informal, onde as mulheres estavam presentes, das classes populares, porque era necessário o seu salário e o seu contributo também para a própria economia doméstica. Então as mulheres sempre vão trabalhar e as mulheres veem na escolaridade, e isso é uma questão muito interessante e que vários dados nos vêm trazer, que há várias, aliás, muita investigação sobre isso, que é as mulheres veem na educação uma forma de emancipação, de melhoria do seu status social, de melhoria das suas condições sociais, de melhoria das suas condições também na própria família. Então passa a haver um investimento das mulheres na sua educação. É verdade que a educação durante o Estado Novo não era igual para todos, era diferenciada entre rapazes e raparigas, como efetivamente acabou aqui de ser dito. É verdade que quando uma família tinha muitos filhos e tinha que pôr alguém a estudar, a preferência era para os homens, porque os homens é que iam arranjar um trabalho e as mulheres, dentro desta ideologia do Estado Novo, elas iam ficar em casa a cuidar da casa, dos filhos, por isso, para que é que elas necessitavam da escolarização, para que é que necessitavam da educação, mas aquilo que nós vamos vendo é que as mulheres em Portugal vão efetivamente apostar na sua própria educação, na sua própria formação, vão começar muitas delas a estudar à noite, a participar em cursos de alfabetização e então depois do 25 de Abril, efetivamente, aí verifica-se que as mulheres vão apostar na sua educação. Claro que com o 25 de Abril a própria legislação muda, o país muda, dá-se uma revolução, mas que é também uma revolução na educação, há o alargamento da escolaridade obrigatória, uma democratização do ensino, uma democratização do acesso ao ensino superior, uma expansão da rede escolar. Há também legislação que vai trazer que rapazes e raparigas devem ter acesso igual à educação e a uma educação igual, algo que não se verificava também, como foi dito já antes do Estado Novo. E o que é que isto dá, no fundo, aqui a base para que as mulheres entrem efetivamente no mundo da educação em força. Então, as mulheres que já se vinham a preocupar com a sua escolarização anteriormente, aliás, já se verifica isso nos próprios anos 50, nos anos 60, em que quer uma feminização, se caminha para uma feminização do ensino enquanto professoras, claro, com diferenças, porque elas continuavam a predominar, as mulheres professoras, sobretudo no ensino, no que nós chamaríamos de ensino primário, no primeiro ciclo, no ensino básico. Elas vão começar também, aos poucos, a entrar nos próprios liceus
E nas universidades, embora, como também foi dito na intervenção do Francisco Gonçalves, ainda hoje em dia haja uma diferença, embora não significativa, entre homens e mulheres no ensino superior. Então, as mulheres começam a apostar na educação, começam a apostar na escola, verificam que é a partir da escola que se podem emancipar, que podem efetivamente ter um melhor emprego, um melhor salário, melhores condições, e dá-se a feminização do ensino por parte das professoras, mas também a feminização do ensino por parte das próprias estudantes. Claro que a escolaridade obrigatória é efetivamente para todos, mas o que se verifica é que há mais estudantes raparigas a ter melhores notas na escola e há mais raparigas a entrar no ensino superior do que rapazes. Não em todos os cursos, e aqui, lá está, remetemos que essa igualdade, apesar dos cursos, né, se poder-se entrar qualquer um, a verdade é que continua a existir uma diferenciação em relação ao género. As raparigas optam, sobretudo, por cursos na área das humanidades, das letras, das ciências sociais, por farmácia, por exemplo. Na medicina, elas vão mais para a enfermagem, e existem, inclusivamente, ainda alguns cursos onde essa diferença entre rapazes e raparigas é significativa, como em algumas engenharias, como a engenharia informática, tudo que seja ligado à robótica, à inteligência artificial, ainda há uma diferença entre rapazes e raparigas, com o predomínio dos rapazes, como se fossem cursos sobretudo para rapazes e não tanto para as raparigas. Isto leva-nos também à questão, obviamente, desta diferenciação de género, que é algo estrutural, da forma como, de alguma forma, estamos educados para que as raparigas enveredem por um determinado tipo de percurso escolar, mais ligado ao cuidado, mais ligado ao ensino, mais ligado com aquilo que genericamente são características da mulher, enquanto que os rapazes vão sendo encaminhados para outro tipo de percurso escolar, mais ligado às engenharias ou às matemáticas. Isto mostra-nos que Abril e a Revolução do 25 de Abril abriu efetivamente as portas para a liberdade, para a cidadania, para a igualdade, para esta igualdade entre homens e mulheres, entre rapazes e raparigas, mas, apesar de tudo, continuam a persistir desigualdades profundas, muitas vezes praticamente invisíveis, porque não é uma coisa que seja visível, outras vezes estruturais, que está no contexto social, no contexto cultural, no próprio contexto da escola e que vai sendo perpetuado sem mesmo as pessoas terem noção da perpetuação desses comportamentos, dessas diferenças, e elas vão acabando por se manter. E essas desigualdades, nos dias que correm, também se fazem repercutir num aumento, ou pelo menos estatisticamente, e todos os relatórios nos vêm falando sobre isso, que é um aumento da violência no namoro. A violência no namoro é um comportamento de controlo, abuso ou agressão, que pode ser física, psicológica, sexual, digital, entre jovens nas suas relações afetivas. Muitas vezes esta violência de namoro é invisível, está normalizada, nem sequer é considerada como violência, até porque está muito associada a questões como o ciúme, o controlo, o dar provas de amor, uma vigilância constante que a outra pessoa sente que é por cuidado, porque gosta de mim, porque me quer proteger, porque não quer que me aconteça algo de mal. Então, adota comportamentos que muitas vezes são comportamentos de violência, que são comportamentos de controle. Aliás, as estatísticas dizem que mais de 2/3 dos jovens nas escolas portuguesas não identificam certos comportamentos como violência. Sobretudo, alguns comportamentos que passam exatamente por esta ideia
de um controlo e do cuidado. Por exemplo, consideram, não conseguem perceber que comportamentos como dar as passwords dos telemóveis é uma forma de controle e de violência, não conseguem perceber que a outra pessoa ter acesso às redes sociais é uma forma de violência, não conseguem perceber que a outra pessoa estar constantemente a mandar mensagens, a perguntar onde é que estás, o que estás a fazer, com quem é que estás, é uma forma de violência. Ou que dizer coisas como não gosto muito das tuas amigas ou dos teus amigos, não devias sair tanto com fulana ou com cicrano, já viste como se comporta, já viste a roupa que usa, tu não és igual a ela ou a ele. É uma forma também de violência. Seja o vigiar horários, o pressionar, o controlar com quem se está, o procurar afastar as pessoas dos outros das suas relações de amizade, até muitas vezes as próprias relações familiares, são também formas de violência. Mesmo esta questão de não devias vestir isso por causa desse decote, não devias usar essa saia. Olha, aqui é muito curta. Já viste esse decote que está assim? Já viste como. Ou seja, isto são tudo formas de violência. E às vezes até violências que passam por coisas como brincadeiras, que são quase que imperceptíveis, mas faz a pessoa sentir-se mal como quando está num grupo de amigos, estou a dar só um exemplo, dizer qualquer coisa do género, não sei o quê, ela até é muito inteligente, mas às vezes diz estas coisas, que é uma forma de desvalorização, de menorização e de humilhação da outra pessoa. Mas muitas vezes toda a gente se ri no grupo de amigos, acha muita piada, a própria pessoa ri-se, obviamente, apesar de sentir um incómodo. E quando diz que está incomodada, a outra pessoa diz assim: bom, mas eu estava a brincar, foi só uma brincadeirinha, não tens que levar a mal. Mas isto são formas de humilhação da outra pessoa e de condicionar também a outra pessoa, porque da próxima vez já vai pensar várias vezes antes de falar, ou de se exprimir, ou de dizer o que quer dizer com medo que de repente saia também um comentário destes e que toda a gente se ria. Então, isto são também formas de violência que existem nas relações de intimidade, de violência que existem nas relações afetivas, mas que muitas vezes entre os jovens isto passa despercebido, não é visto como violência. É visto como violência a violência física. Empurrar, dar murros, dar estalos, obviamente todos nós sabemos o que é essa violência física, não é? Isso é visto como uma forma de violência. No entanto, apesar de estarem crescendo, essa forma de violência ainda continua a ser a menos significativa. Porque geralmente, e como em todas as relações onde existe violência, há um escalar dessa violência. Começa-se por um comentário e passa-se mais tarde, então-se para a violência física. A própria violência psicológica ou emocional. Os insultos, o dizer és um inútil, ou és feia, ou ninguém gosta de ti, ninguém quer estar contigo. O humilhar o outro ou outra em público ou em privado. O chantagear, a chantagem emocional. Se gostasses de mim, fazias isto. Se gostasses de mim, ias aqui. Se gostasses de mim, ou seja, esta chantagem que se faz sentir sobre o outro. A própria violência sexual, o pressionar ou forçar para ter relações sexuais. E aqui entra muito também com a violência, com a chantagem emocional. Porque se tu gostasses de mim, tinhas relações sexuais comigo. Se tu me amasses, tu irias fazer isto comigo. O não aceitar o não, não é? E esta ideia que deveria passar que um não é não. E quando a outra pessoa diz não, não quero, não me apetece, agora não. Até pode ser uma coisa momentânea do não, opa, agora não me apetece, não. Mas esse não é para respeitar, não é para pressionar e começar a dizer não, mas se e vá, mas eu quero, e para a outra pessoa acabar por ceder perante aquele comportamento e aquela chantagem. Então, o não é não era uma coisa extraordinariamente importante. O fazia sentir o outro culpado por recusar
a intimidade, por recusar a intimidade das relações sexuais. Até algo que hoje em dia, obviamente, que se está a tornar um fator de preocupação extraordinariamente grande. A violência digital. O acesso às redes sociais do outro, o ver mensagens, mas também o expor. O expor as conversas íntimas que se teve, o expor fotografias, o expor vídeos. Coisas que se passam num contexto de intimidade e de confiança entre duas pessoas, entre dois jovens, que têm uma relação afetiva, íntima, que devia ser de confiança total, em que a outra pessoa se partilhou quando quis, porque quis, obviamente, mas partilhou foi para estar naquele contexto e ser algo apenas entre aquelas duas pessoas. Então, essas mensagens que nunca deveriam ser publicadas, essas fotos e esses vídeos são, obviamente, também uma forma de violência. Muitas vezes até vídeos ou fotos que são tiradas sem a pessoa se aperceber, ou são tiradas em determinados contextos, e hoje em dia, então, com a inteligência artificial, o que se poderá fazer com uma determinada foto, se quer denegrir aquela pessoa de alguma forma, se quer humilhar aquela pessoa. Então, a questão da violência digital, que obviamente é algo que que se apareceu nos últimos anos com a internet, que agora hoje em dia traz-nos problemas acrescidos com esta questão das partilhas, das redes sociais e da própria inteligência artificial que pode manipular um vídeo, que pode manipular uma fotografia e em que já há vários relatos, inclusivamente, sobretudo, as principais vítimas de violência são ainda as raparigas, cerca de mais de 90% das vítimas de violência no namoro ainda são as raparigas, e que de repente veem a sua intimidade também exposta. Nos dados que eu aqui compilei também, 66,7% dos jovens em Portugal dizem já ter vivido pelo menos uma forma de violência no namoro. Isto é um número bastante elevado. E temos de ter sempre cuidado também com estes números, porque entre estes 67,7% dos jovens assumem que já viveram, mas se calhar alguns, mesmo em algo que fosse mesmo no inquérito, podem-se ter sentido que não queriam dizer se já tinham sido vividos, se já tinham vivido ou não. Mas de qualquer forma é um número extraordinariamente elevado. Mais de metade dos jovens considera legítimo a violência de controle. O controlar as redes sociais, o controlar as passwords, o controlar os horários da outra pessoa, o controlar o que a outra pessoa veste, o controlar as suas rotinas, as amizades, com quem está, com quem não está. Mais de metade considera legítimo esta violência no namoro. Então, o que é que isto nos mostra? Mostra-nos, obviamente, que nós evoluímos muito em termos de igualdade entre homens e mulheres. Mostra-nos que as mulheres conquistaram com o 25 de Abril um espaço público, um espaço político, um espaço também na educação, fosse como professoras, fosse também como alunas, que apesar das diferenças que existem, mesmo entre o corpo docente, não é? A questão das direções das escolas, ou dos agrupamentos escolares que ainda são maioritariamente homens, nas universidades é muito mais explícito, a grande maioria dos reitores são homens. A maioria dos centros de investigação são ainda dirigidos por homens, mas apesar dessas desigualdades, que se vinha fazendo um caminho que era um caminho no sentido, que nós esperávamos fosse um caminho no sentido de uma maior igualdade que o 25 de Abril e que a democracia tinha permitido. O que é que os dados nos têm, no entanto, vindo agora a mostrar? É que apesar da feminização do corpo docente, apesar da feminização do ensino em todos os níveis, inclusivamente ao nível também do corpo estudantil, os tempos atuais são tempos extraordinariamente perigosos, onde efetivamente há também uma tentativa de manipulação ideológica da própria escola, dos conteúdos escolares, de retirar à escola
debates e trabalhos importantes em torno da igualdade, em torno da própria violência do namoro, em torno também da questão das mulheres. Aquilo que se verifica é efetivamente que nós estamos num tempo, sem sombra de dúvida, em que o machismo, em que a misoginia, em que a homofobia, a transfobia se está a afirmar na sociedade e isso também está a chegar às próprias escolas. E que poderá estar a haver, inclusivamente, um retrocesso dentro deste caminho que nós estávamos a trilhar, ou que procurávamos estar a trilhar, de uma efetiva igualdade entre homens e mulheres, entre rapazes e raparigas. Para terminar a minha intervenção, dizer o quê? Dizer que a democracia não se esgota no espaço público, a democracia também faz parte do âmbito privado e também faz parte da forma como nós vivemos os nossos relacionamentos e que devem ser vividos neste sentido da igualdade, do respeito que devemos ter pelos outros. E por isso falar de violência de namoro é também falar de uma questão central de cidadania, de democracia, de igualdade e de liberdade e que compete aos jovens e neste dia do estudante compete aos jovens também continuar a lutar por uma escola onde haja estes valores, por uma educação onde haja estes valores, mas também por relações afetivas, de intimidade, de relacionamento pelos outros, que se baseiem nestes valores que são fundamentais. Obrigada. Obrigada, Ana Sofia, pela partilha e pela importância de quer história, quer aos dias de hoje e este foco aqui nas questões da violência de namoro tão importante, não é? Este alerta que temos que deixar e de continuar a fazer este trabalho. Dizer também que está a ser colocado no chat o tal barómetro de atitudes que nós fizemos e a professora Ana Sofia deu de facto um grande contributo já de análise nesses resultados. E portanto quem ainda não fez também poderá participar online. Passava então aqui a palavra ao Leonardo Medeiros também para dar aqui o seu contributo na nossa sessão. Bom dia a todos. Queria começar por agradecer este convite de iniciativa. A minha intervenção vai ser mais centrada nas questões de igualdade e da liberdade que afetam diretamente os estudantes na vida cotidiana das escolas. Ora, falar em igualdade e liberdade no contexto da escola pública não é apenas um cenário ideal, mas é falar da vida concreta dos vários estudantes, da forma como vivem a escola todos os dias e das condições reais que têm ou não para aprender, participar e desenvolver-se plenamente. Falo aqui enquanto estudante, membro de uma associação de estudantes e representante do movimento Voz aos Estudantes, e é precisamente a partir desta experiência que quero começar a intervenção. Ora, a igualdade e a liberdade são conquistas históricas que estão diretamente ligadas à transformação democrática do país após o 25 de Abril. Mas estas conquistas não estão garantidas de forma absoluta. Elas existem na medida em que são ou não são concretizadas no dia a dia. E é precisamente aí que encontramos muitas contradições, porque uma coisa é o que está consagrado nos princípios e a outra é o que se vive no dia a dia nas escolas. Um dos exemplos mais concretos desta contradição são os exames nacionais. Os exames são frequentemente apresentados como um instrumento de avaliação justa e igual para todos, mas na prática levantam problemas sérios do ponto de vista da igualdade. Porquê? Ora, fazem parte de um pressuposto que todos os estudantes tiveram as mesmas condições de aprendizagem, o que simplesmente não corresponde à igualdade, à verdade. Eu, por exemplo, já tive contacto com vários tipos de estudantes, sendo parte do movimento Voz aos Estudantes, e já encontrei aqueles que têm acesso a uma escola de qualidade, têm professores durante o ano letivo inteiro, não chove dentro das salas, nem faz frio, e não têm muitas mais preocupações para além de estudar. Mas também já encontrei muitos daqueles que têm que trabalhar depois das aulas, cuidar dos irmãos depois das aulas, apanhar transportes cheios que muitas vezes chegam atrasados, chove dentro das salas, faz frio e muitas vezes não tem um professor durante o ano letivo inteiro. E é neste contexto
que os exames nacionais acabam por aumentar as desigualdades sociais em vez de as combater. Além disto, promove uma lógica de ensino centrada na preocupação para o exame e reduz o pensamento crítico e a criatividade dos alunos. Penso que qualquer professor sente a necessidade de dar o programa a correr porque vai sair no exame aquilo. E sinto principalmente na disciplina de História, que é como uma ciência social, e como a Sociologia até, deve ser debatida, analisada dos vários pontos de vista, deve ser vistas várias fontes, algo que hoje em dia não é possível com o atual modelo de preparação para o exame. Somos obrigados a decorar 3 anos de matéria e despejá-la em 2 horas e meia. Um dia que nos pode estar a correr mal, e as 2 horas e meia desse exame vão definir o resto da vida do estudante se vai entrar na faculdade ou não. Se queremos uma escola que promova a igualdade, temos que questionar primeiramente o modelo dos exames que acaba por uniformizar o que é desigual à partida. Depois, outra questão muito fundamental é a democracia nas escolas. Ora, as escolas, formalmente, são um espaço democrático, mas na prática isto aqui é muito limitado, porque há muitas direções de escolas que impedem ou dificultam assembleias gerais de alunos, ou então outras coisas que alunos querem fazer, como protestos e que as direções não permitem. Dou um exemplo de ontem. Uns colegas meus do movimento Voz aos Estudantes queriam fixar uma faixa na Escola Secundária Leal da Câmara, em Sintra, para convocar os alunos para o protesto. Só que a direção, o protesto ia acontecer hoje, só que a direção acaba por chamar a polícia e a polícia intervém e quer sinalizar os estudantes que penduraram a faixa. Ora, isto aqui é um ataque direto ao que está consagrado na lei e na Constituição que faz este ano de 50 anos. Ou então, quando inúmeras escolas por todo o país, que já ouvi vários relatos, não permitem a realização de reuniões gerais de alunos e acabam até por perseguir alunos fazendo sanções disciplinares. Isto aqui levanta uma questão muito séria. Como é que se pode falar de liberdade e participação se os estudantes não têm um espaço para se reunir, discutir e decidir coletivamente, se não têm espaço para serem ouvidos? As Assembleias Gerais são o instrumento mais fundamental da democracia estudantil. São o momento mais alto da vida democrática de qualquer estudante. São um espaço onde os estudantes debatem os problemas da escola e do sistema de ensino, apresentam propostas de alteração e constroem posições coletivas. Nós ontem, na minha escola, realizamos uma grande Assembleia Geral de Alunos que não acontecia desde o século passado. Não acontecia desde o século passado naquela escola e nós quisemos mudar isso. Pronto, e impedir ou limitar estes direitos é limitar a democracia e implementar a repressão dentro da própria escola pública. Depois, para além destas questões, também há muito a desigualdade material. Continua a marcar profundamente a vida dos estudantes com falta de materiais, por exemplo, que vê-se muito nos cursos artísticos, que os alunos têm que gastar rios de dinheiro para comprar material que devia ser fornecido pela escola. Há dificuldades económicas, transportes insuficientes, cada vez piores, e condições desiguais no estudo, como referi há pouco. Isto aqui acaba tudo por condicionar a capacidade de aprender, e é importante reiterar que não há igualdade de oportunidades se não houver igualdade de condições. E perante estas dificuldades todas, torna-se ainda mais importante o MAE, que é o Movimento Associativo Estudantil. As associações de estudantes, assembleias ou movimentos estudantis são fundamentais para dar de facto a voz aos estudantes, a voz que os estudantes têm direito, para defender os seus direitos e os seus interesses, intervir na vida da escola, mas para que isto aconteça é necessário garantir condições reais de participação e não apenas no papel, não apenas formalmente. O MAE é a base da democracia de qualquer estudante no seu lugar de estudo. Se nós queremos uma escola que promova verdadeiramente a igualdade e a liberdade, há algumas questões que têm que ser colocadas e analisadas, como o repensar do modelo de avaliação, nomeadamente o papel dos exames nacionais, garantir a democracia interna das escolas, descentralizar o poder da direção para os estudantes, assegurar condições materiais para todos aqueles que estudam e valorizar, acima de tudo, a participação dos estudantes na vida democrática de cada escola. Isto aqui são tudo conquistas de Abril, mas não estão a ser cumpridas. Como referiu há pouco, hum, faz este ano
62 anos, não tenho a certeza. 52, é isso. 22, 25, sim. Ahm, Pronto, a crise académica, que foi um grande protesto, e temos que celebrar este dia com mais força. Para concluir, a igualdade não é apenas uma ideia, mas uma construção que exige condições materiais e políticas. A liberdade não é apenas um direito formal, mas é algo que depende da possibilidade real de participar, de ser ouvido e de intervir. A escola deve ser um espaço onde estes valores não são apenas ensinados, mas concretizados, cumpridos, o que implica que temos que reconhecer que ainda há muito por fazer. Cabe-me a mim, enquanto estudante, e aos meus colegas, e até mesmo professores que estão ao nosso lado, e nós ao vosso lado, não apenas reconhecer as dificuldades, mas organizar, unir, lutar, porque a igualdade e a liberdade não são apenas os valores que Abril nos deu, são as responsabilidades de fazer cumprir. A liberdade e a igualdade são muito difíceis de se ganhar, mas são muito fáceis de se perder. Muito obrigado. Muito obrigada, Leonardo. Muito obrigada, Leonardo, por esta visão, enquanto estudante, que de facto, e nos dias de hoje, que sentimos e que vocês sentem também estes ataques aos direitos estudantis, ainda mais, gravosos, quer fruto dos diretores, quer fruto também da própria sociedade e da correlação de forças que neste momento está a ser vivida. Portanto, muito obrigada também por esse contributo. E dizer também que esta sessão e a igualdade não só se realiza nos 52 anos passados o 25 de Abril, mas também este ano que comemoramos os 50 anos da Constituição da República Portuguesa, que é, por si mesmo, o consagrar da igualdade entre homens e mulheres, o consagrar o direito à educação. Portanto, todos estes valores e todas estas questões que nós estamos aqui a discutir não seriam possíveis sem o 25 de Abril e não seriam possíveis sem a Constituição que nós temos hoje em dia, e dizer que infelizmente que muitos dos direitos que estão lá plasmados na nossa Constituição de facto ainda não estão a ser cumpridos, e portanto é esse o trabalho que todos nós, professores, alunos, temos que os fazer e que fazer cumprir a nossa Constituição e os direitos de Abril. E valorizar também, como é óbvio, também a presença dos dois secretários-gerais aqui presentes, que também a valorização também destas questões da igualdade, e portanto que também a FENPROF também tem estado a intervir, ainda agora no Conselho Nacional tomámos uma posição sobre o ataque às pessoas trans, fruto das questões que vieram no Parlamento, mas dizer isto mesmo, que também isto para nós é uma prioridade. E passava então a palavra aqui ao José Costa, Feliciano Costa, para dar aqui umas palavras finais na nossa sessão. Bom dia, já é boa tarde. Obrigado a todos e às excelentes intervenções, aos agradecimentos também aos oradores, não é? À Ana Sofia, à Mané e ao Leonardo, mas depois também às camaradas que fizeram intervenções. Eu começava ali, dava assim logo uma nota ali ao Leonardo, ainda bem que vocês pá, ousam enfrentar, de facto a escola é um espaço democrático e vocês não estão a desobedecer porque a lei permite, mas é preciso às vezes enfrentar. E vocês sabem isso e são fundamentais nessa construção. Agora, porque noutros tempos, a Mané e a Manela Silva, que entretanto também fez uma intervenção muito interessante e faço-lhe aqui uma saudação. No tempo delas era diferente, porque elas ousaram enfrentar e desobedecer. Elas desobedeceram. E foram muito importantes. E o movimento sindical depois, a partir daí, aliás, que nasceu forte, logo após o 25 de Abril, mas bebeu muito e teve muito, enfim, muito do que elas fizeram, e de facto foram construtoras. Há uma coisa aí nessa construção que está muito ligada à igualdade, que é uma coisa que é quase exclusiva enfim, de Portugal, a questão, a carreira única. A percepção política que tiveram da construção de uma carreira única é também, e de facto não há democracia sem sindicatos fortes, e já agora dizer só aqui uma coisa, como se falou aqui tanto a Mané como a Ana Sofia Ferreira falaram da Constituição de 33. O José Salvado Sampaio dizia: o fascismo começa verdadeiramente em 1933.
quando se impõem os sindicatos corporativos e proíbem os sindicatos livres. E, portanto, é aí, evidentemente, que a Constituição de 33 proibiu muito mais coisas, não é? Que também foram aqui referidas, mas dava aqui esta centralidade da proibição dos sindicatos porque perceberam claramente e a construção do sistema corporativo, não é? Depois muito copiado do sistema corporativo italiano, mas perceberam bem a percepção do que era e da importância que tinha os sindicatos na construção de uma democracia que somos, não é? Agora, de facto, é inegável que houve progressos significativos nas últimas décadas e as mulheres estão muito mais qualificadas hoje, como é óbvio, participam no mercado de trabalho e conquistam espaço em áreas onde não. Mas evidentemente que existem desigualdades que são persistentes e estruturais e profundamente enraizadas, e falava aqui numa coisa que depois ia acabar também por isso, nomeadamente pelo trabalho, que é um dos principais pilares da autonomia e da dignidade humana, não é? E de facto, aliás, quando nós falamos do trabalho, o que é que está a ser construído? E a precariedade é o que mais chama quando nós olhamos para o mundo do trabalho aqui em Portugal, e esta realidade atinge de facto de forma particularmente sensível, particularmente intensa às mulheres. Estamos a falar de dados, são dados do ano passado, provavelmente houve aqui alterações, mas temos cerca de 570 mil mulheres, portanto, mais de meio milhão de mulheres trabalhadoras que vivem em situação de precariedade e que é um quarto, cerca do total, não é? Mas se formos às jovens, com menos de 25 anos, esta situação de vínculos precários ainda é mais grave. Depois, se formos aos salários, foram aqui dados. Isto prolonga-se, não é? Por exemplo, as mulheres, isto são dados, aqui a ler, continuam a ganhar menos do que os homens, em média menos 235 euros por mês, quando consideramos o rendimento total. Mas depois, quanto mais elevadas são as qualificações e os cargos, maior é essa desigualdade. Portanto, esse fosso é uma coisa impressionante, vai aumentando. Por exemplo, nos cargos de topo, esse fosso salarial ultrapassa frequentemente os 25%, a diferença. Nos cargos de topo, cá em baixo também, mas conforme se vai subindo. E de facto, apesar de décadas de legislação, de compromissos políticos, mesmo ainda em cargos de liderança, e a lei da paridade estabelece, por exemplo, um mínimo de 40% na própria Assembleia da República, que não está por cumprir e que agora até piorou. Quando olhamos para aquele painel, né? Enfim, se formos para as autarquias, de presidentes de Câmara, essa percentagem de mulheres aí ainda é mais reduzida. Depois outra zona onde este problema se reflete muito, na pobreza. Por exemplo, as mulheres apresentam taxas de risco de pobreza muito superiores às dos homens. E é uma diferença que se vai agravando com a idade. Isso também está comprovadíssimo, não é? Por exemplo, entre as mulheres, não é, com mais de 65 anos, aliás, entre as pessoas com mais de 65 anos, quase um quarto de mulheres está em risco, são mulheres e estão em risco de pobreza. Isto depois é resultado, lá está, do mundo do trabalho, de carreiras contributivas onde se ganha muito menos. Portanto, são as carreiras contributivas que depois contribuem, não é, para a pensão que é paga da aposentação. Aliás, é a carreira contributiva que constrói essa pensão. E, portanto, esta, de facto, é uma desigualdade que se acumula e que começa também, no que foi aqui referido, no acesso ao emprego, nos salários e muitas coisas, né? E que depois tem reflexo nas pensões, que são mais baixas. Agora, neste quadro, temos agora o Código de Trabalho, muito agressivo. Ou seja, se os dados que foram aqui analisados, do que foi tudo do que foi aqui dito, já revelam desigualdades profundas, não é? Entre mulheres e homens no mundo do trabalho, este Código de Trabalho agressivo, que está a ser, aliás, que o Governo está a tentar impor, não é?
ainda vai agravar mais esta realidade. Isto é comprovado, portanto, não, não se consegue fugir disso. Aliás, repito, estas alterações gravosas que estão a ser propostas. Ou seja, num contexto em que a precariedade já atinge centenas de milhares de mulheres, as propostas gravosas deste Código de Trabalho para aumentar a precariedade ainda vão alargar esse fosso. Pronto, mas isto é isto, não é? Que está a ser construído e, de facto, o que o país precisa não é de mais precariedade, é de mais estabilidade, não é? E não é de menos direitos, é de mais direitos, é de mais proteção, não é de recuos, é de avanços e avanços firmes. E isso, como foi aqui dito e muito bem, temos, se queremos cumprir a Constituição e honrar os valores de Abril, enfim, temos que garantir, enfim, que a legislação produzida, que não é o caso, nomeadamente no Código de Trabalho, não acentue e não reduza, aliás, não pode acentuar e tem que reduzir as desigualdades e não aprofundá-las. E pronto, esta é uma luta contra, é uma luta de todos nós, e evidentemente contra isto não está dispensado, e até utilizava uma frase que se utiliza quando falamos da paz, todos não somos demais nesta luta. E pronto, obrigado.